Glória a Deus. Alguém que tem um testemunho para compartilhar com a igreja? Aí onde você está mesmo, põe-se de pé. Vitória, resposta de oração, bênção. Irmão Júnior. Uhum. Por isso que ele deu o cargo de doutor ao doutor. E aí eu fui no melhor doutor dos Estados Unidos. Deus me enviou nele. E eu queria trabalhar com ele, eu queria que ele fizesse a operação no meu shoulder. E eu orei, falei assim, Senhor, meu pai, meu seguro não cobra, porque não pega o seguro do Kaiser, mas eu preciso dele fazer a minha cirurgia. Eu não quero ir ao doutor, eu quero ir nesse. E orei, falei com Deus. Aí Deus fez um milagre que o seguro lá onde eu fiquei cobriu o pagamento todinho, não paguei nada, da cirurgia, estou fazendo fisioterapia. Em 2 semanas e 14 dias eu já voltei a andar de moto ontem. Então, não trabalhar ainda não, mas ontem de moto. Mas e tem as pessoas lá onde eu fui ontem treinar e falou assim, mas você não estava com sua cabeça quebrada? Eu falei, eu tô, você quer ver? Aí eu mostrei que você já está andando. Eu falei assim, eu fiz o milagre. Amém. Vamos crer que o impossível de Deus está na minha vida e na vida de todos. Amém. Aleluia. Quando o irmão Júnior falou que estava de volta na moto, todo mundo falou glória a Deus, a irmã Larissa fez assim. Não, tô brincando. Glória a Deus. Mais alguém tem testemunho de vitória, bênção, resposta de oração? Muito bem, vamos à palavra de Deus, Efésios 5:18, digo, Efésios 5:18. Esse versículo já está quase que decorado, não está não? Leia conosco em voz alta. Não se embriaguem, pois a bebida levará vocês à desgraça, mas encham-se do Espírito de Deus. Temos falado sobre a última parte desse versículo, encham-se do Espírito de Deus. Sem querer ignorar a primeira parte, vamos lembrar que a Bíblia também diz, não se embriaguem. Quantos dizem amém? Amém. Não se embriaguem. Pastor, como é que eu sei se eu estou embriagado ou não? No momento que a bebida influencia a sua decisão, o seu processo de pensamento e de decisão, você está embriagado. Legalmente falando, você está embriagado com ponto... Aliás, se você tem mais de 21 anos, legalmente falando, você está embriagado se você tiver mais de 0,08% de álcool no seu sangue. Quanto sangue tem no corpo humano? Mais ou menos 7% do seu peso. Então, uma média, se você pesa, falando com os homens agora, 200 libras... Se acontecer, sei que os homens aqui não pesam isso tudo, é menos, bem menos, né? Nós somos todos esbeltos, fizemos o plano Daniel. Mas vamos dizer, 7% de 200 libras vai dar 14. Isso tudo, uau. Pois é, dá mais ou menos 5 litros, entre 5 e 7 litros de sangue só no seu corpo. É pouquinho. 1,5 galão, 2 galões de sangue. No corpo de um homem, por exemplo. 2 galões de sangue. Se 0,08 de 2 galões de sangue, se 0,08 tiver álcool, você é considerado legalmente bêbado. Se você tem menos de 21 anos, 0,01 você é legalmente considerado bêbado. Okay? Tudo isso para dizer que é muito pouquinho. Pouquinho álcool no sangue é o suficiente para você ser legalmente considerado bêbado. E eu não sei se a definição legal de estar embriagado é a mesma definição de Deus. O padrão do homem é 0,08. O padrão de Deus eu não sei exatamente qual é, mas não vai ser mais do que Deus. Vai ser menos. Não vai ser mais do que o homem. Então, resumo de tudo isso. Queridos, muito pouco...
muito pouco álcool é necessário para te embriagar. Então, cuidado com o álcool. A mensagem não é sobre isso, não, mas é sempre bom a gente ressaltar o que a Bíblia diz e não ignorar. Então, vamos lembrar que a Bíblia diz que nós não devemos nos embriagar, porque a bebida só vai trazer contenda. Quantos dizem amém? Amém. Mas então, se eu não vou me embriagar, o que eu vou fazer? Encher-se do Espírito Santo. Encher-se do Espírito Santo. O embriagar o estar embriagado é o que o mundo oferece para substituir estar cheio do Espírito Santo. Deus tem um plano melhor. O plano de Deus é que você esteja cheio do Espírito Santo. Eu estava conversando com uma pessoa essa semana e ela mencionou para mim que ela estava indo, ela frequentou diversos cultos e uma criança na casa dela perguntou assim para ela: mas como é que você consegue ir a tanto culto? Aí esse irmão virou para essa criança e falou assim para ele: como é que você consegue jogar videogame por 5 horas direto? Aí ele falou: porque para mim é divertido jogar videogame. E ele falou: para mim é divertido ir à casa do Senhor. Então, assim como o mundo oferece substitutos para o que Deus nos oferece, aqui nós vemos a oferta de Deus para nós, para nos satisfazer, nos fazer alegre. Não é se embriagar, é estar cheio do Espírito Santo. Essa é a promessa do Pai. Essa é a promessa do Pai. O desejo de Deus para nós é que sejamos cheios do Espírito Santo. Mas aí você pode perguntar: pastor, sim, eu entendo isso, mas como é que eu vou me encher do Espírito Santo? Como é que eu posso ser cheio do Espírito Santo? Boa pergunta. Lucas 24, 49. Leia comigo em voz alta. E eu lhes mandarei o que o meu Pai prometeu, mas esperem aqui em Jerusalém, até que o poder de cima venha sobre vocês. Para receber o Espírito Santo é preciso de um pouco de paciência. Diga comigo, paciência. Diga comigo, paciência. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Deus abençoa quem tem paciência e perseverança de esperar no Senhor. Quando Jesus, antes de subir ao céu, ele falou: olha, Deus vai enviar o Espírito Santo e vocês vão receber e vocês vão ser cheios de poder. Mas esperem, não se apressem. Às vezes nós perdemos a nossa bênção por nos apressarmos. Às vezes estamos bem perto de receber, mas nos desesperamos. A palavra desesperar, des é o prefixo que nega o que vem depois dele. Então, desligar é não ligar, né? Desligar. Desesperar é não esperar. Desesperar. Deus quer que você espere. Quem se desespera é porque não está esperando. Quando você se vê desesperado, faça o que o salmista fez. Mais de uma vez você lê nos Salmos, o salmista dizendo para si mesmo: alma, espera no Senhor. Alma, espera no Senhor. Por quê? Porque os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Muito bem, então, pastor, eu vou esperar. É assim que se espera? Não é assim que se espera. Deus nos diz como devemos esperar. Como então podemos receber o Espírito Santo e o seu poder? Em primeiro lugar, esperando, e em segundo lugar, pedindo. Lucas 11, 13. Leia comigo em voz alta. Lucas 11, 13. Vocês, mesmo sendo maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos. Pare aí um minutinho. Quem aqui é pai ou mãe? Levante a sua mão. Você concorda com o que Jesus disse? Que nós, mesmo sendo maus, mesmo sendo imperfeitos, sabemos dar boas coisas para o nosso filho. É verdade ou não? Alguém aqui gosta de dar coisas boas para o seu filho, para sua filha? É verdade ou não? Quando você compra alguma coisa para o seu filho, você não tenta comprar o melhor? Muito bem. Jesus disse: sendo essa a sua experiência, projeta isso agora em Deus. Se você, sendo imperfeito, sempre dá o melhor para os seus filhos, quanto mais, diga comigo, leia comigo,
quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. O Filho ele já deu. E se você crê, você recebe. Mas o Pai também dá o Espírito Santo. O Espírito Santo é o presente de Deus para nos capacitar a viver a vida de Cristo. Quando eu recebo Jesus, eu recebo a salvação. Quando eu recebo o Espírito Santo, eu recebo o poder de Deus para viver como salvo. Quantos aqui descobriram que há uma diferença entre ser salvo e viver salvo? Não é assim? Tem gente que aceita Jesus e é salvo, mas a verdade, para dizer a verdade, não está vivendo como salvo. Às vezes a gente não age como salvo, não é assim? Às vezes a gente não pensa como salvo. Às vezes a gente não fala como salvo. Às vezes a gente não trata as pessoas como um salvo. Eu me vejo fazendo isso. Essa semana eu me ajoelhei e falei, Senhor, me ajuda, Pai. Tem misericórdia de mim. Eu sei que eu sou salvo. Mas o problema é que tem gente ao meu redor que não sabe. E não sabe porque eu não estou agindo como salvo. Eu perco a paciência, eu me irrito, eu sou egoísta. Eu falo demais quando não é para falar. Eu falo de menos quando é para falar. Se a farinha é pouca, primeiro o meu pirão. Isso não é cristianismo, isso não é fé. Eu me desespero, eu me entristeço, eu duvido. Não pode ser assim. Eu preciso mais de Ti, Espírito Santo. Espírito Santo, eu quero poder falar como Paulo, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em mim, Senhor. E para isso, queridos, nós precisamos do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que nos capacita, Ele que nos dá poder para viver como crente. Quantos querem viver como crente, digam amém. Amém. Então você vai precisar do Espírito Santo. Precisei de fazer um cálculo essa semana, eu estava no meu escritório, e eu peguei a minha calculadora. E eu já há muito tempo que eu não usava ela, e essa calculadora, ela é aquela calculadora movida à luz, né? Ela é... Muito obrigado. Solar, é uma calculadora com aquele painel solar, porque ela estava muito tempo na gaveta, eu já não uso ela há semanas. Quando eu tirei ela da gaveta, ela não tinha bateria, não tinha poder. E nada. Aí não tinha muita luz no meu escritório, era de tarde, o sol não bate durante a tarde. Então eu liguei, estava claro o suficiente, mas não o suficiente para dar poder à calculadora. Aí eu liguei o abajur, botei assim pertinho do abajur para ver se recarregava ela. Aí começou a aparecer o número assim bem de leve. Aí eu tentei usar, ela apagou de novo. E eu falei, ela não vai me prestar porque ela está sem poder. Queridos, muitas vezes nós também como crentes já fomos salvos e por isso somos a calculadora que Deus quer e pode usar. Mas se essa calculadora não tiver poder, não vai servir para nada. Eu quero te lembrar que você precisa de poder. Nós precisamos de poder. E o poder nós recebemos, número um, esperando, e número 2, pedindo. Esse versículo que acabamos de ler diz, olha, quanto mais Deus dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem. Você tem que pedir. Não é simplesmente cruzar os braços e falar, ok, então eu vou esperar agora, Deus me ungir, Deus me batizar, Deus me dá o dom de línguas, Deus me dá dons, Deus me revelar. Não, você tem que pedir, Senhor, eu estou te pedindo. A Bíblia diz, queridos, em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 1, buscai diligentemente os dons. Não é nem simplesmente buscar, é buscar diligentemente, é buscar com urgência, é buscar com desejo, é buscar com paixão. A Bíblia diz assim, sem fé é impossível agradar a Deus, porque aqueles que o servem, ou que o buscam, têm que crer, tem que crer que Ele é, ou seja, que Ele existe, e que Ele é galardoador ou recompensador de quem? Daqueles que o buscam diligentemente. Então veja bem, para servir a Deus, para agradar a Deus, você tem que não só crer que Ele existe, mas que Ele vai recompensar aqueles que o buscarem com diligência. Jeremias 33, clame a mim
e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não conheces, que não sabes. Note que a resposta vem para quem clamar. Clama a mim e responder-te-ei. Jeremias 12. E buscar-me-eis e me encontrareis. Quando? Quando me buscardes de todo o coração. Não é buscar casualmente, não é buscar domingo sim, domingo não, não é buscar de vez em quando, não é buscar quando eu preciso, não é tratar Deus como bombeiro. A gente só chama o bombeiro quando a casa está pegando fogo, não é assim? Deus não é bombeiro. Ele diz, e clama a mim e responder-te-ei. Então tem que clamar. Ele diz, e me buscareis e me encontrareis, quando me buscardes diligentemente, de todo o coração. 1 Coríntios 14, 1. Buscai os dons. Nós precisamos, queridos, frequentemente irmos a Deus pedindo dele mais do Espírito Santo, pedindo dele o poder, pedindo dele os dons do Espírito. Tudo começa com um pedido sincero por mais de Deus. Senhor, eu preciso mais de ti. Senhor, eu quero que tenha tanto de ti em mim, que quando as pessoas olharem para mim, elas vejam a ti. Eu quero que as pessoas olhem para mim e vejam a Cristo. Quando eu falar, eu quero que elas ouçam a voz de Cristo falando. Quando eu lidar com elas, eu quero que elas sintam o amor de Deus, o abraço de Deus, o agir de Deus. E tudo isso começa com um pedido sincero: Senhor, mais de ti, mais de ti. Em Atos capítulo 2, Atos 2, versículos 1 e 4. Aliás, vou começar com capítulo 1, versículo 8. A Bíblia diz assim: porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas. Note que esse poder vem quando recebemos o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo vem sobre nós. Porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Senhor, faz o teu Espírito Santo descer sobre nós. Faz o teu Espírito Santo descer sobre a igreja. Essa deve ser a nossa oração. Muito bem. E como e quando isso aconteceu? Agora sim, Atos capítulo 2, versículos 1 e 4. A Bíblia diz assim: quando chegou o dia de Pentecostes, e amados, Pentecoste era um feriado no calendário judeu, e ele vinha 50 dias depois da Páscoa. Então, esse feriado, Pentecoste, 50 dias depois da Páscoa. Quando chegou esse dia, diz a palavra de Deus, todos os seguidores de Jesus estavam reunidos no mesmo lugar. Chama atenção para duas coisas. Número 1, eram todos, e número 2, eles estavam reunidos. Note, queridos, que era mais do que estar no mesmo lugar, mas era a união deles. Era a união deles. Você já notou que você pode estar no mesmo lugar com outra pessoa, mas não está unida com ela? Você pode estar no mesmo aposento, na mesma sala, no mesmo evento, mas não está realmente unida com aquela pessoa. A Bíblia diz que eles não só estavam no mesmo lugar, mas eles estavam unidos. A João Ferreira de Almeida diz assim, que eles estavam no mesmo lugar em um acorde. Em um acorde. Essa palavra acorde é interessante, porque acorde, quando você junta 3 notas em qualquer instrumento, vou usar um piano como exemplo. Isso aqui é um acorde, porque todas as notas estão paralelas uma à outra. Quando você ouve isso, você diz, eu ouvi um acorde. As notas estão unidas. Se você, por exemplo, ouve assim, isso aqui não é um acorde. Não é um acorde. As notas não estão paralelas, não estão uma do lado da outra. Elas não estão juntas. Elas estão no mesmo lugar, mas não estão juntas. O que aconteceu em Atos capítulo 2, versículos 1 em diante, pode acontecer porque a igreja estava em um acorde. Estavam todos no mesmo propósito, buscando a mesma coisa.
A Bíblia diz no Salmo 133, versículo 1, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Aí o próximo versículo nos espanta, porque passa de união, ele passa a falar sobre unção. É como o óleo da unção que desce sobre a cabeça de Arão, o sacerdote, e desce para a barba e sobre toda a sua veste, sobre todo o corpo. Deus, no Salmo 133, versículos 1 em diante, ele liga a união com o derramamento do óleo. E o óleo representa o Espírito Santo. O óleo só é derramado quando o corpo está unido em um propósito. Atos 2:1. Eu mandei um e-mail para os adoradores essa semana. Eu espero que eles tenham recebido. Que eu não recebi resposta, mas eu enviei um e-mail para eles e dizendo assim, olha, zelem, combatam, lutem pela união, o acordo, a harmonia entre vocês. A razão que eu mandei esse e-mail para eles é porque essa semana eu estava orando, e enquanto eu orava, Deus me mostrava que o inimigo não pode vencer uma igreja unida. Então o que ele faz? Ele sabe que se ele sair no tapa com uma igreja unida, ele vai ser derrotado. Por quê? Porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Não é que eu ou você somos, mas eu e você somos, porque Deus está em nós. Com Cristo dentro de nós, não há demônio que possa nos vencer. A Bíblia diz, se Deus é por nós, não é assim? Então o que o inimigo faz? Ele tenta nos dividir, semear contenda, para que a gente não esteja em um acorde. Quando a gente não está em um acorde, o Espírito Santo não tem liberdade de agir. O Espírito Santo não pode ser derramado, porque não tem um acorde. Está tudo em dissonância, tudo em falta de harmonia. Mas quando nós estamos unidos, então acontece o que aconteceu aqui em Atos capítulo 2:1. Quando chegou o dia de Pentecostes, o dia da bênção, o dia que Deus tinha marcado, o dia no calendário de Deus da bênção ser derramada, todos os seguidores de Jesus estavam reunidos no mesmo lugar. Eles estavam em um acorde. Amados, vamos orar para que isso aconteça entre nós. E vamos zelar por isso. Vamos ter muito cuidado para proteger isso. Isso significa que eu tenho que ter cuidado para não ofender você e para não ser ofendido por você. Isso significa que às vezes eu vou ter que andar a segunda milha. Quem sabe do que eu estou falando, andar a segunda milha. A primeira milha já é difícil, a segunda é chata. Mas Deus falou, anda a segunda milha. Jesus falou assim, olha, se pedir o teu casaco, dá a camisa também. Se bater num rosto, dá o outro. Ah, pastor, olha, eu sei, é por isso que a gente precisa do poder do Espírito Santo. Só com o poder do Espírito Santo para andar assim. Mas quando a gente zela por isso, pela união, pela nossa amizade. Queridos, eu me lembro, há anos atrás, 10, 15 anos atrás, eu ouvi um pregador pregar uma mensagem. Ele falou assim que a crente, muitas vezes nós crentes não dançamos, né? A gente diz, pelo menos diz que não dança. Tem crentes que dança escondidinho, né? Mas isso é outra história. Mas ele falou assim, tem uma dança que a gente dança na igreja assim, a maioria das igrejas dança, ele chamou a dança do porco-espinho. A dança do porco-espinho. Ele falou assim, a dança do porco-espinho é a seguinte, todo mundo vem para a igreja e cada um é um porco-espinho. E a gente chega perto um do outro, mas aí alguma coisa acontece, alguém fala alguma coisa, alguém faz alguma coisa que a gente não gosta, aí os espinhos saem. Aí a gente se espeta, aí a gente se separa, se espalha. Aí depois passa, aí a gente se une de novo. Aí de novo, aí a gente se espalha. E é a dança do porco-espinho, a gente fica dançando essa... Querido, essa dança do porco-espinho vem do quinto dos infernos. A dança do porco-espinho é o inimigo tentando evitar que a igreja se una para o Espírito Santo agir. Porque quando a igreja se une, e a gente se ama, e a gente tem relacionamento, e a gente tem amor, e a gente tem perdão, e reconciliação, e amizade. Não porque eu sou perfeito, porque você é perfeito, mas porque o sangue de Jesus lava as nossas imperfeições, e a gente se ama não por causa, mas apesar das imperfeições. Jesus disse assim, pelo amor que vocês tiverem uns pelos outros, o mundo vai saber que vocês são filhos de Deus. Queridos, quando duas pessoas conseguem viver juntas, isso o mundo fica, uau, como é que isso aconteceu? Só Deus, porque
E quando são 3, ou 4, ou 5, ou 10, ou 100, o milagre ainda é maior ainda. Aí o mundo diz, uau, só Deus mesmo para mandar aquele povo. Porque eu conheço aquele povo, não são nada fácil. O Flávio, eu conheço o Flávio, viver com ele não é nada fácil. O pessoal ainda está lá, só Deus, é amor de Deus, é agape, é milagre de Deus. E é isso que Deus quer fazer, queridos. Ele quer gerar em nós esse amor, essa união. A gente perdoa, a gente caminha. Não é dizer que a gente vai fingir que não está machucado. Não, se eu me machuquei, porque você me machucou ou eu te machuquei, a gente conversa. Olha, você fez isso e me machucou. Eu fiz isso e te machuquei, me perdoa, vamos conversar, vamos entrar no acordo. O que eu posso fazer para melhorar essa situação? Eu estou te devendo alguma coisa, vamos pôr as coisas em dia. Vamos resolver o problema, mas não vamos ficar divididos, não. Porque é quando a igreja está toda reunida em um lugar, e note que é um lugar, hein? Hebreus capítulo 10, não deixando a vossa congregação como é costume de muitos. Já no primeiro século, na igreja onde Paulo era pastor, onde Pedro era pastor, já tinha gente que, muitos, não eram nem poucos, eram muitos, que esqueciam, não congregavam. Não negligenciando, não desprezando a vossa congregação, como é costume de muitos. Então, estavam todos juntos e no mesmo lugar, no mesmo lugar. Ah, pastor, mas eu vou orar em casa. Não, vem na igreja na terça e ora com a gente. Porque tem uma bênção especial quando a gente está junto. Ora em casa também, mas vem na igreja e ora. Ah, eu estudo a Bíblia em casa. Ah, glória a Deus, estudo a Bíblia em casa sim, mas vem na quinta-feira também para estudar com a gente. Porque quando a gente está junto no mesmo lugar, gente, tem uma coisa especial que acontece. Algo sobrenatural acontece. Eu trago a minha unção, você traz a tua. Eu trago os meus dons, você traz os teus. E quando junta o meu dom, o teu dom, o dom do irmão, o dom da outra irmã, é uma festa espiritual, é um banquete. É aquele, como chama o americano, potluck, é aquele piquenique que todo mundo trouxe alguma coisa e aquela mesa farta, cheia de comida, porque todo mundo trouxe um dom, um testemunho, um hino, uma visão, uma experiência com Deus. Aí o que acontece? Versículo 4. Se alguém está curioso porque eu olho o meu telefone aqui embaixo, eu não estou mandando texto para ninguém não, tá? Não estou trocando e-mail não. É porque às vezes ajuda a ver aqui mais de perto, né? Porque fica um pouquinho distante. Glória a Deus. Mas então, como eu dizia, voltando aqui ao telão, versículo 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Diga comigo, todos ficaram cheios do Espírito Santo. Note que o ser cheio do Espírito Santo não foi para um nem para dois, foram para todos. Pastor, mas na minha denominação não ensinam isso. Glória a Deus, Deus lhe abençoe, Deus abençoe a sua denominação. Mas o que a Bíblia diz é que todos foram cheios do Espírito Santo. Todos. Então eu não quero brigar com você nem com a sua denominação, mas o que a Bíblia diz é que todos foram cheios. Então vamos pedir que todos sejam cheios. Ah, mas eu não tenho cargo na igreja. Todos. Ah, mas eu sou novo convertido. Todos. Ah, mas todos. Ah, mas o meu passado. Todos. Ah, mas se Deus soubesse o que eu já fiz, Ele sabe. E Ele quer te encher do Espírito Santo de qualquer maneira. Ele te ama, Ele morreu por você, já está perdoado. Se você confessou, já está perdoado. Todos foram cheios. Todos foram cheios. Deus quer encher todos do Espírito Santo. E começaram a falar em línguas, de acordo com o poder que o Espírito Santo dava a cada pessoa. Versículo 37. Depois disso acontecer, Pedro se levantou e pregou um sermão, porque muita gente começou a se reunir, ouvindo as línguas estranhas, etc. E no final do sermão eles perguntaram, Pedro, o que a gente faz agora? Versículo 37. Quando ouviram isso, todos ficaram muito aflitos e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos, irmãos, o que devemos fazer? Versículo 38. Arrependam-se e cada um de vocês sejam batizados. Esse aqui é o batismo nas águas. E então vocês receberão o Espírito Santo. Note, arrependam-se. Número 2, sejam batizados. Número 3, receberão o Espírito Santo.
Se você não se arrependeu dos seus pecados, aproveita hoje a oportunidade e diga: Senhor, olha, eu me arrependo dos meus pecados, confesso eles a Ti, eu preciso do Teu perdão. Se você ainda não é batizado nas águas, correndo após o culto, fale com um dos pastores. Corre na pastora Valéria, eu preciso ser batizado o mais rápido possível, por favor, me ajuda. Nós vamos marcar um batismo. Seja batizado. Mas número 3, não esqueça a terceira coisa que é importante também. Receba o Espírito Santo. Receba o Espírito Santo. Receba o Espírito Santo que vem com a salvação, mas receba o Espírito Santo também que vem com o batismo do Espírito Santo. Lembre-se, todos foram cheios do Espírito Santo. Esse é o desejo de Deus. Efésios 5:8, mais uma vez, põe-se de pé comigo. Efésios 5:8, mais uma vez, leia comigo. Não se embriaguem, pois a bebida levará você à desgraça, mas encham-se do Espírito de Deus. Encham-se do Espírito de Deus. Que Deus nos encha do seu Espírito hoje, aqui e agora. Quantos dizem amém? Nós vamos orar, a equipe de louvor está vindo. E eles vão cantar um último hino. Esse hino vai encerrar o nosso culto. Mas antes que eles façam isso, eu quero orar por você. Para que você seja cheio do Espírito Santo. Que o Espírito Santo te dê poder para ser crente. Salvo você já até é. Se você já aceitou Jesus, você está salvo. Mas agora você precisa de poder. Para viver a vida que Cristo tem para nos dar. Para ser aquela não aquela calculadora que eu tinha na gaveta, que não tinha poder, não serviu para nada, mas a calculadora cheia de poder, que Deus pode usar. Oremos. Querido Deus e Pai, eu quero te agradecer pelo mover do Teu Espírito nesta manhã, e pela Tua palavra que nos instrui, e que nos diz que devemos ser cheios do Espírito Santo. Ajuda-nos, Senhor. Enche-nos, Espírito Santo. Enche-nos, Espírito Santo. Enche-nos, Espírito Santo. Enche-nos, Espírito Santo. Tem uma lei na física que diz assim: 2 corpos não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Às vezes uma das coisas que impede-nos de ser cheios do Espírito Santo é que nós já estamos cheios de outras coisas. Quando Elias falou com a viúva, ele falou assim: ele traga vasos vazios, muitos vasos vazios. Deus gosta de encher, aliás, Deus só pode encher vasos vazios. E se você está cheio de preocupação, cheio de dúvida, cheio de rancor, cheio de mágoa, vamos tirar um momentinho agora para nos esvaziar. A irmã Eliamar canta um hino que ela canta dizendo assim: eu quero me esvaziar de Ti. Eu quero me esvaziar, Senhor. Eu quero me esvaziar. E é só o vaso vazio que pode ser cheio. Então, se esvazie agora diante de Deus, aí onde você está. Nós não vamos demorar muito não, mas aí onde você está, diga: Senhor, olha, eu noto que eu estou cheio de preocupações, eu estou cheio de pensamentos contrários, eu estou cheio de ansiedades, eu estou cheio de desejos pessoais, e eu acho que isso está atrapalhando ouvir a Tua voz e ser cheio do Espírito Santo. Eu estou cheio de tristezas e frustrações e mágoas, ou eu estou cheio de ambições pessoais. Eu quero me esvaziar. Eu quero me esvaziar. Senhor, eu me esvazio diante de Ti. Eu lanço sobre Ti todas as minhas mágoas, todas as minhas dúvidas, todas as minhas preocupações, todos os meus anseios. Como diz aquele hino que cantamos, o sacrifício sou eu. O sacrifício sou eu. Abro mão dos meus sonhos, abro mão dos prazeres e das minhas vontades. Abro mão, Senhor. E te peço agora que estou me esvaziando, eu peço, Espírito Santo, enche-me de Ti. Enche-me de Ti. Enche-me de Ti. Enche-me da Tua alegria, do Teu amor, da Tua paz, da Tua graça, da Tua coragem e ousadia.
Que eu seja como Jesus e eu possa ver as coisas espirituais, ver o que o Pai está fazendo, ouvir o que o Espírito Santo está falando à igreja. Enche-me de Ti. Enche-me de Ti. Pai, eu oro por essa igreja, para que sejamos uma igreja cheia do Espírito Santo. Enche cada um de nós, que Atos capítulo 2, versículo 4, possa ser verdade do Ministério Vida em Cristo. Que sejamos todos cheios do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém, amém.